bem esse dia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, esse momento que nós somos livres para ler a tua palavra, para se reunir virtualmente, livre dentro da nossa casa, para, Senhor, reconhecer que a sua arca, a arca da aliança, está no centro da nossa casa. E nós te agradecemos por essa oportunidade de estudar junto com o professor Augusto Cury, junto com nossos pastores, outros estudiosos, pesquisadores de teologia, a personalidade de Maria. Obrigada, Senhor. Essas mulheres estão aqui porque confiam em Ti. Senhor, acredita na Tua palavra. Essas mulheres, Senhor, como eu, nós temos necessidade de comer, Senhor, de se alimentar da Tua palavra, porque só o Senhor tem este alimento que nós precisamos. Obrigada. Vem sentar à mesa conosco, haja luz na minha mente, haja luz na mente de cada uma dessas mulheres. Espírito Santo, venha sobre nós com conselhos. Deus, Espírito Santo, venha nos fortalecer, como está escrito na promessa, que nós estamos unidas contigo. O Senhor tem uma promessa, vai me fortalecer, fortalecer cada uma dessas mulheres. Senhor, fortaleça o nosso corpo biológico. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus inigualável, nos livra, nos dê salvamento de qualquer doença maligna. Venha nos direcionar esta semana, como precisamos de ideias divinas, como precisamos de resposta nos nossos negócios, decisões que algumas aqui vão tomar. Senhor, quantas pessoas aqui estão precisando que o Senhor venha com a intervenção divina. E é esse Deus que nós conhecemos, o Deus poderoso, o Deus inigualável, o Deus que sente o nosso cheiro nesta noite. Obrigada, Senhor. E nós cremos na Tua presença, é real neste lugar. Amém? Onde eu já chegou na casa dela, amém. Tem Milva, a Renata, muito bom. Eu vou ler um texto para entrar. Amanhã eu estarei aqui de manhã, graças a Deus. Eu não canso de ler esse texto. Esse texto fala muito comigo, está escrito, está no livro de Efésios, capítulo 1. Eu sempre leio do 15 ao 17, mas eu friso sempre no 17, que é uma oração para que nós venhamos declarar ela, que ela esteja constante na nossa fala, porque é o que nós precisamos hoje. Só que antes, novamente, eu falo que vai nortear a minha fé, a fé de vocês, o que vai nos nortear, que vai reger o nosso relacionamento com o nosso Deus, corrigindo, é a nossa fé e o nosso amor. Assim como Paulo, apóstolo Paulo, ele explica aqui, nós já oramos sobre a base desse capítulo. Mas o que eu quero falar com vocês, para vocês não cansar de orar assim, porque foi como eu aprendi. Eu aprendi a orar. 17. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como deve conhecer. E peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para o qual ele o chamou. Então, eu sinto muito essa necessidade que esse espírito de sabedoria vem sobre mim, sobre cada uma de vocês, as rosas. Porque às vezes eu posso falar, ensinar, eu posso ler muito aqui, mas o que nós precisamos buscar em Deus, sei que isso é bonito, é disciplina, a gente está aqui, é se esforçando, cada uma tem o seu momento de devocional, mas Deus está desejoso, porque todo mundo que sabe, a sabedoria começa em Deus, e Ele está desejoso que na nossa fala, nas nossas orações de simplicidade, venhamos pedir esse espírito de sabedoria. Tem o Espírito, é o mesmo Espírito, mas ele tem essa sabedoria para dar para nós. E fala também, revelará Deus a vocês. Quanto mais Deus é revelado para mim, com a minha experiência, para a Vandilma, para a Emilva, para a Márcia, para a Renata, para todos que vão ouvir depois, ou entrar também depois,
vai entender que não tem como eu dizer que Deus está se revelando a mim e eu continuar a mesma Ivaneide, não é isso? Então, por isso que nós temos que orar isso aqui. Falar, Senhor, se revela a mim, se revela para que cada vez eu venha te conhecer e assim a minha natureza humana será transformada em nome de Jesus. Agora eu não posso ter uma falsa fé ou uma fé fingida e pedir que Deus se revele a mim e fazer de conta que eu posso enganar no mundo espiritual e continuar a mesma pessoa. Isso aí não funciona. Então, por isso que nós estamos aqui para aprender com Maria, e nós temos o exemplo dessa heroína. Por que eu trouxe esse tema? Isso foi, já expliquei desde o ano passado, mas isso tem gerado no meu coração essa incomodação santa, porque às vezes as pessoas olham para nós como mulheres cristãs, como mulheres modernas, que aprendeu a descansar em Jesus Cristo, recebeu esse poder do descanso, mas às vezes as pessoas esquecem que, olha, para cada uma de vocês, esquece que vocês são seres pensantes. Eu sou um ser pensante, sou inteligente. E eu já contei esse testemunho, não estou expondo ninguém. Eu já vi pessoas olhar para mim e acham que eu só sirvo para ficar na torre de oração. Elas não conseguem olhar para mim e desenvolver, ver um profissional em mim, ou falar comigo, igual a Emília estava falando, para outros assuntos. Bom, eu vou conversar outros assuntos. Eu quero aprender mais, eu quero ouvir a parte, a razão, a inteligência, vocês entenderam? Vocês estão entendendo o que eu estou expressando? E assim eles fizeram com a Maria ao longo da história. Espiritualizou tanto ela como que ela fosse uma coitadinha, indefesa, ingênua. E ela tinha plena consciência. Então, os primeiros princípios, quando for 8h15, me avisa, tá? Vandilma, as meninas aí, me alerta, tá bom? Então, a irmã Alessandra entrou, que maravilha, muito bom. Então, nós já encerramos o primeiro princípio que Maria usou. O segundo princípio que eu estava estudando é muito intenso. E eu não vou ficar passando, tem o tópico, né? O tópico inicial que fala qual foi o segundo princípio. Mas vocês já observaram que o professor e os estudiosos, eles colocam a primeiro tema, mas dentro desse tópico, do primeiro princípio de Maria, você começa a desenvolver a sua inteligência, que tem mais princípios dentro do primeiro. Você já percebeu isso, meninas? Assim como eu estou estudando o segundo, ele trouxe um primeiro tópico de um princípio que ela usou, o princípio 2, mas você vai destrinchando, e assim que eu vou ensinando, vocês vão descobrir, nossa, tem muito mais que ela usou para ela e aplicou. Então, alguns bem resumidos aqui do primeiro princípio de Maria. Aí eu até pus uma frase que é do nosso professor. Ele fala que educar é viajar pelo mundo do outro, sem nunca penetrar nele. É usar o que passamos para nos transformar no que somos. Uau! É usar o que passamos para nos transformar no que somos. Tá vendo? E às vezes a gente quer pular etapas, né? Isso é muito forte. Depois, se alguém desejar essa frase, eu mando para vocês. Maria, alguns princípios. O primeiro princípio eu estou resumindo. Maria sabia e estava consciente o que viveria. Só que o anjo, depois vocês logo à frente, ele só trouxe a boa notícia. Ele não veio falar para ela qual seria a má notícia. Eu nunca vi uma história igual essa. Eu só trago as boas novas. Mas não chegou a falar para ela, mas, né, o que viria depois. E a sua vida foi um contrato de risco. Mas Maria sabia, ela tinha consciência disso. Maria não sucumbiu no vale do desespero e nem do medo. Esse foi um dos princípios que ela adquiriu para ela de forma. Vocês viram que não precisou de espiritualizar tanto aqui? Vocês estão entendendo? Que houve, nós vamos chegar nessa parte, houve algo sobrenatural, mas Maria não espiritualizou a condição dela, o estado dela, mas ela sabia a posição dela.
Então, ela não sucumbiu no vale do desespero e medo, e é o que Deus tem nos chamado para compreender isso. Maria não era autossuficiente. Maria não viveu na superficialidade. Ela se conhecia, que é a inteligência relacional. Esse é um dos maiores desafios humanos, meninas, se conhecer, conhecer o seu interior, conhecer os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Maria aceitou participar do plano de Deus. Ela aplicou isso no primeiro princípio. E quanto que eu, como igreja, como uma mulher tão natural, uma mulher tão obstinada, eu resisti isso. Eu sei que Deus tem um plano perfeito para mim, só que eu tenho que, no natural, aceitar, tá tudo bem? Aceitar a participar do sonho de Deus. E Maria aceitou. E isso tornou o próprio sonho dela. E depois Maria estava disponível a Deus. Quantas vezes eu entendi isso aqui tão errado? Hoje, eu estou caminhando nesse entendimento. O que é estar disponível para Deus? Porque às vezes nós espiritualizamos tanto, 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 que nós caminhamos uma vida em busca da espiritualidade na superficialidade. E quando eu entendo essa disponibilidade a Deus, é como o apóstolo Paulo falou, né? Tudo que eu vou fazer, é em Filipenses, né? Tudo que é. Alguém lembra dessa parte que o apóstolo Paulo falou? Que seja louvável a Deus, né? Se eu vou comer, se eu vou beber, se eu vou Que é, passear. é isso? Hã? Tudo que é santo, tudo que for bom, que isso seja o que a gente deve buscar, né? Ou É o a buscar, parte você viu? faz que seja para o Senhor. Seja comer, Você seja beber, tudo vamos para o vocês Senhor. viram? Você viu que o apóstolo Paulo falou da nosso cotidiano, nosso natural. Olha, vocês têm uma vida, vocês são seres inteligentes, vocês vão viver uma vida normal como todo mundo. Só que quando a gente fala estar disponível a Deus, a gente lembra disso aí que o apóstolo Paulo está nos orientando. Para terminar aqui o primeiro princípio, Maria compreendeu que a educação do menino Jesus não buscava sucesso exterior. Aqui tem muitas mães. E quantas de nós fomos educadas errado, que precisava mostrar essa cobrança, esse peso, que era o importante era o sucesso exterior. Mas isso era uma mera consequência, igual o autor explica. Mas sempre nós temos que entender que Jesus, junto com a sua palavra, nos educa, nos ensina a desenvolver o sucesso interior. Quantos homens se destacam tão bem exterior, mas dentro dele tem um fracasso interior, né? Nunca se encontra, nunca são gratos, né? Então, Jesus, isso aqui, o que Maria fez, colocou esse primeiro princípio educando Jesus, é o que Jesus está nos ensinando hoje, porque ele teve a mãe dele no papel inteligente, com a sua razão, ensinando os valores para ele, os principais valores da vida. Podemos dizer isso também. E aqui o autor fala que o sucesso interior é para florescer, podemos dizer isso, né? A excelentes habilidades intelectuais. Olha, dá a impressão que a gente está em outro século e está surgindo aqueles grandes filósofos, né? Isso é uma filosofia, mas olha o que Jesus está falando para cada uma de vocês. Olha, eu quero que vocês desenvolvam sucesso interior, unidas com a sua inteligência. Eu quero vos dar paz. Use o seu ordinário. Conheça a minha palavra. Eu vou entregar para vocês, vocês vão conseguir buscar essa excelência de habilidades no seu intelectual. Quantas pessoas que elas não reconhecem o potencial que elas têm? E emocionais também aqui. O que o educador está falando, o que Maria fez,
investiu, né, no sucesso interior, é o que Deus está falando conosco. Então, ao mesmo tempo que nós recebemos esse sucesso interior, que é a busca da espiritualidade, e você recebe esse benefício de seus neurônios ser multiplicado porque você é um ser inteligente, tá todo mundo aí? Que você é um ser... Alguém está com o áudio ligado. Por favor, desliga. Aí você sabe que você é esse ser inteligente, aí você vem e você recebe também, você começa a aprender a ser a senhora das suas emoções. Guibere, né? Guibere, senhoras das emoções. Então, vamos lá? Vamos para o segundo princípio? Vocês estão curiosos? O segundo princípio, depois vocês começam a ler Lucas, capítulo 1, do 27 ao 28. Quero deixar um alerta aqui para vocês. A irmã Alessandra saiu, deve ter dado algum problema. O alerta aqui é... Olha o que o anjo fala para ela. Que a paz esteja com você, Maria. Isso é muito bom para a gente refletir. É o que Deus está oferecendo para nós. Vocês viram, quando a gente fala de inteligência, quando vai falar o sinal de paz também, a gente já espiritualiza. A gente sabe que nós recebemos a bênção da paz, nós ministramos. Mas ele que a paz esteja com você. Maria, você é muito abençoada. O Senhor está com você. Ele frisou que Maria era abençoada e que Deus estava com ela. Você precisa de um anjo aparecer, Deus usar alguém para dizer que você é uma mulher abençoada e que Deus está com você? Essa parte é muito profunda, a gente pode destrinchar isso aqui. A paz esteja com vocês. Foi o que Deus falou comigo hoje, na hora que eu estava estudando. Então, assim, que a paz esteja com você, Ivaneide, com essas mulheres. Como vocês são abençoadas, como que vocês têm que se sentir que são abençoadas. Eu estou com vocês. Mas tem momentos que vai ser impossível a gente sair, depois nós vamos até falar isso, né? A gente sair de lugares inabitáveis, né? Falar, nossa, como você está vivendo num lugar desse? Deus está conosco, a paz está conosco, mas vai ter momento que nós vamos para região montanhosas, regiões terríveis. Vamos lá para o segundo princípio entrar. Maria era rápida em agradecer e corajosa em agir. Um princípio bom para nós. Rápida em agradecer. Porque logo em seguida ela já agradeceu e foi corajosa em agir. Nós vamos ver isso também, quando ela se dispõe a visitar a prima dela. Maria ia enfrentar situações novas. Quantos de nós nos desviamos ou não queremos sair da zona de conforto porque situações novas são um desafio, vai exigir de nós um esforço, serenidade, vai exigir de nós a nossa concentração, a nossa inteligência, vai exigir de nós essa paz. Ó, paz. Até aqui tá tudo bem? Tudo bem, meninas? Sim. Ótimo. Então, Maria intrépida para agir. Corajosa e obstinada. Eu gosto disso, essa intrepidez para agir. Corajosa e obstinada. E nós vimos no Despertar da Leoa que foi ensinado muito essa fala, foi nos ensinado, foi alertado o que é ser corajosa, o que é ser obstinada, o que é se levantar como leoa, ser erguida como leão. E logo à frente nós vamos falar dessa posição de Maria. Maria não reclamava, não lamentava quando as coisas davam errado ou saía do modo diferente. Claro que vocês podem refletir e falar, mas a Bíblia também não vai entrar em detalhes se ela reclamava.
mas, mas a Bíblia também traz alguns comportamentos arquétipos que não era nada adequado para homens de Deus naquela época, e eles mostrou o lado humano deles. Falar o que eles se posicionaram negativo, ou alguns que reclamou de outra forma, mas era uma reclamação. Mas só que a gente vê esse papel de Maria, que estou apressando um pouquinho, ela manda a resposta, ela recebe uma mensagem de Deus e logo ela manda a resposta para Deus. Ela manda outra mensagem para Deus. Por que esta mulher não reclamava? E nós estamos vivendo um tempo onde eu tive que aprender muito a não reclamar. Quer dizer, eu vivi numa ambiência onde de muita reclamação. E isso pregnou em mim. Eu tive que fazer um esforço muito grande de não achar que estava endiabrando isso, que isso era meu, foi um vício que foi colocado em mim, que, que era de ambiência familiar, e eu vi que aquilo estava fazendo muito mal, mas demorou. Não vou falar para você, você parou de reclamar da noite para o dia. Eu tive que fazer muito esforço, eu tive que ser inteligente de entender que aquilo minava as minhas emoções, minava as minhas oportunidades. Tudo bem? Então vamos lá. Outro aqui. O agradecer de Maria não era agradecimento como sinal de conformismo, e sim de aceitação dos fatos que não conseguia mudar. Aconteça o que acontecer, Deus é soberano. Só que nós não conseguimos mudar situações, mas com a nossa inteligência nós conseguimos, né? Com a nossa inteligência e sabendo que a paz está conosco, como o anjo falou, e sabemos que nós somos abençoadas e que Deus está presente na nossa vida, nós entendemos que nós não vamos conseguir mudar, mas vai vir estratégia. Hoje uma irmã mandou uma mensagem para mim e falou: irmã, fazia muito tempo que eu não falava com ela. Nós não vamos conseguir mudar situação. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos sair do cerne do problema. Deus põe nós no cerne da situação, que nós não conseguimos mudar, do problema, para o nome dele ser glorificado e para que as pessoas louvem a Deus pela sua capacidade. Aí entra, né, que o povo fala muito de resiliência, porque aí você, na sua vulnerabilidade, você usa a estratégia, a sua razão, sua inteligência, mas você lança diante de Deus tudo isso que você tem e Deus te capacita também. Mas você não consegue mudar situações, você tem problemas que têm que ser resolvidos. Aí, às vezes, a gente fala, eu queria tanto pular, né? Eu queria mudar essa situação, eu não queria esse problema, mas é naquele momento, daquela situação, as intempéries, naquele problema, onde desenvolve mais a sua inteligência, suas habilidades, onde você aprende a blindar suas emoções, onde vem estratégia natural, que todos nós, como mulher, temos estratégia, se a gente for contar aqui, eu falo, nossa, meu Deus, como você conseguiu? Mas você estava confiando que tinha paz, que vocês são abençoadas e que Deus está presente na sua vida. Mas Deus, ele é muito claro que ele fala para nós não abandonar, não desprezar a nossa inteligência. Vamos correr mais um pouquinho. Ela se levantava com coragem para mudar a rota. Isso aqui foi quando aquele louco, né, do Herodes lá, e ela teve que sair correndo e ir para o Egito, né, esconder. Então, aqui mostra nas passagens que Maria ela tinha que ter essa coragem e não se sentir humilhada de mudar a rota. Ou sentir que alguém pegou ela, usar esse linguajar com todo respeito, que ela era o Cristo, que ela ia ser crucificada porque ela era perseguida, ou dos céus, não. Era uma mulher que tinha coragem, ela se levantava. E o Senhor falou comigo hoje, eu estudando, que muitas mulheres têm vergonha, porque a rota vai mudar. Mas está desconfortável demais essa rota. Aí o Senhor falou comigo, Maria não foi poupada. Eu falei, meu Deus, quantas vezes eu, como mulher, quero ser poupada? Quantas vezes eu tenho vergonha de falar que a minha rota vai mudar, que é humilhação?
A rota de Maria mudou, foi muitas vezes, e foi humilhação. Primeira rota que mudou. Que eu fico olhando e às vezes a gente fala, eu hospedar aqui, nesse, como que fala, no lugar lá? Eu hospedar aqui, aonde guarda os bichos? Eu não ter o que comer? Nossa, agora eu tenho que sair correndo com meu filho ainda amamentando, humilhada, mas eu sou a mãe do rei. Eu carrego o rei no meu braço. Foi humilhada, foi perseguida. Então ela não foi poupada. Mas essa mulher desenvolveu uma blindagem nas suas emoções. Essa mulher não sucumbiu, né, no vale do desespero, nem se achou humilhada, reduzida. Ela se levantava com coragem para a mudança de rota. Maria era produtiva. Porque se na história, tão pouco que os evangélicos, né, o evangelho explica, mas estudando mais profundo, Maria, toda essa coragem dela de mudar a rota, e ela está participando do primeiro milagre de Jesus e ajudando no ministério de Jesus, mostra que ela não era uma pessoa parada, não era uma pessoa ingênua nem tímida, mas era produtiva. Porque nós vamos entender também produtiva, porque o anjo falou para ela que a prima dela estava grávida. Qual seria a reação minha se o anjo falou que eu ia carregar o rei dos reis, que ia destronar muitos reis? E eu ia ficar com medo, falei, não, eu não vou nem visitar minha prima, que minha prima fica lá, ela já está grávida, ela fica lá. Mas essa jovenzinha tomou uma atitude de coragem. Eu pus aqui para vocês, se vocês quiserem anotar. Vocês querem falar alguma coisa? Que descansa aqui minha voz. Tem uma atenção para chamar nesse estudo, se vocês quiserem anotar, é tão bom. Porque eu não tenho como passar esse material para vocês, que eu já li esse livro, eu tenho tentado assim, trazer os tópicos mais importantes, que Deus tem falado muito ao meu coração, que é para, sim, é alimento para mim e para vocês. E com clareza. Está sendo claro essas mensagens, desses princípios de Maria? Alguém quer falar alguma coisa? Tá sim, Vanessa, tá. A gente está Amém. Amém. e Olha, mostra assim as atitudes dela, fala muito pouco dela, né? Quando a gente vai ler, então, são partes que falam dela. Eu, assim, na verdade, como a minha mãe me criou, né? Então, assim, sempre coloca naquilo que Maria é a questão da idolatria. Mas como a é, gente estudou, a gente fala de Sansão, a gente fala de Moisés, a gente fala. E por que isso, né? Podemos dizer assim, um preconceito, né? De falar dela, não porque vai idolatrar, mas ela como uma mãe que agiu, que contribuiu, que sempre estava com as mulheres, né? As mulheres que seguiu a mesmo. Jesus, sempre estava acompanhando. Então, assim, não é questão da gente idolatrar, E mas a gente parece, aprender. Dilma, pode falar. Não, pode falar. Terminei. E parece quando a gente fala o nome de Maria, igual eu fui falar ontem, explicar, né? Lá na reunião do Dia das Mães da minha mãe, os meus sobrinhos, que são gente mais jovem, né? Olhou para mim com aquele olhar assim, uai, como assim? Minha tia tá falando de Maria? Você entendeu? Parece que o povo já tem medo se você está levantando uma bandeira, se você está levantando uma bandeira de professando outra fé. E eu fico pensando, gente, por que a gente está restringindo tanto falar de coisas que deram certo, que é inteligência? Você entendeu? Então, nós continuamos aí sobre um peso de uma religião, peso de uma fé muito fragilizada, porque Deus está mostrando para nós: olha, vocês são, têm a paz, vocês são abençoados, vocês têm identidade de reis, vocês são meu povo, vocês entendem o que é espiritualidade, mas a inteligência está com vocês. Por que vocês permitem outras pessoas subjugar a sua inteligência? Não, isso não pode. Por que eu não posso aprofundar e falar da mulher que não foi poupada? Não foi poupada. E hoje as pessoas, a igreja confortável, como eu falo dos meus erros. Eu queria ser poupada. Ser poupada. E se eu
continuasse nessa posição de ser poupada, eu não estaria aqui hoje com vocês. Não estaria. Estaria em outros lugares. Talvez eu não teria, tenho certeza, não teria desenvolvido a minha inteligência de ser criativa, de fazer outras coisas, de não deixar o medo nem o desespero me levar, me reduzir no nada. E tem coisas hoje que o meu olhar, eu falo, é mais holístico, o meu olhar é mais perspicaz, o meu olhar ele é diferente hoje. Eu não fico, porque acho que a gente é crente ou vai falar de Maria, né? Cristã, acho que nós ficamos na cabeça. Eu já falei isso para vocês, acho que a nossa cabecinha está no mundo da lua. Parece que nós estamos. Deus está mostrando assim: olha, preste atenção no natural que está acontecendo com vocês. Quem são vocês? A inteligência que eu capacitei, que tem em vocês, que vocês têm. Era isso. E outra coisa também, quando eu falo isso, por que idolatra tanto a Maria? Aí vem a idolatria. Estou falando vocês. Tem pessoas que olham para mim e acham que a minha oração é poderosa. A Neide. A Neide vai orar, a Neide vai expulsar, a Neide vai fazer isso. Um dia eu pedi uma oportunidade de emprego para a pessoa, essa pessoa nem deu moral para mim. Eu quero falar isso ainda no Instagram, porque essa pessoa não me vê, ela não me vê capaz no mercado de trabalho, ela me vê como eu sou a mulher de oração. Você entendeu? E assim a gente fez durante muito tempo para Maria. Espiritualizou tanto Maria e outras mulheres e não viram que foram mulheres à frente do seu tempo. Vocês concordam? E eu fiquei indignado o dia que eu falei, gente, será que eu só sirvo para orar? Será que eu só sirvo para interceder ou para ir visitar a casa de alguém? Será que eu sou um ser pensante, inteligente? Será que ninguém pode me dar uma oportunidade ou falar outros assuntos comigo? Foi igual a Nilva falou, vamos falar de outros assuntos. Vamos abordar outros assuntos que vai forçar os nossos neurônios. É isso que nós estamos precisando. Não que nós vamos falar assim, agora nós somos crente maduro, nós não vamos nos emocionar, não. O Senhor está falando para a gente valorizar a inteligência que Ele nos deu. Vamos passar quantas horas? Já são 8h14. Quer dizer, o Opa, meu é adiantado, 8h10, 8h10. tá bom. Doutor Augusto escreveu: é muito difícil reunir a arte de agradecer e a arte de reagir numa mesma personalidade. Uau! A jovem Maria foi escolhida porque possuía essas duas virtudes. Tá vendo? Às vezes a pessoa fala assim, ai, gratidão, grato, grato, mas ela não reage. E ele deixa bem claro que é difícil reunir essas duas personalidades, né? De gratidão, reunir a arte, né? De agradecer e de reagir. E a jovem Maria foi escolhida porque ela possuía essas duas virtudes. E Deus deseja que nós entendamos que Maria tinha esse princípio, que é para mim e é para você. Se eu sou grata, eu vou reagir, eu vou ser corajosa, eu vou ser inovadora, que está logo à frente, foi isso que Deus falou para mim. Atenção, geralmente, olha só, esse é profundo. Se vocês quiserem anotar, geralmente quem agradece muito é pobre em realizar. Meu Deus. E quem reage muito é ansioso e pobre em agradecer. Vocês concordam com o que o doutor Augusto está falando? Repete aí, Rani. Geralmente, quem agradece muito é pobre em realizar, em agir. E quem reage muito é ansioso e pobre em agradecer. E Nossa, realmente, você já viu que quando a pessoa reage mais, ele não tem uma ansiedade, ele fica ansioso, que quer. Ele está tão ansioso, ele quer reagir, ele quer ser produtivo, ele quer fazer, que ele não consegue agradecer. É muito forte isso aqui que ele disse. Agora, lá, Maria era feliz porque exigia pouco da vida. Eu gosto dessa frase, porque ontem na pregação falou que como que é cobrado de nós, que nós, para você ser abençoada, você tem também, afastada. Mas você é tão simples. E eu comecei, de uns 5 anos para cá, eu comecei Deus trabalhar. Gosto, sim, ninguém está falando isso aqui, ó, que você tem que exigir pouco da vida.
é você não reagir, ou não ter vaidade ou ambição. É porque começamos, eu vou falar de mim, eu começo a exigir tanto da vida que a vida me deve, a vida tem que me entregar isso, porque eu fui bom filho, eu sou honesto, eu sou correto. Eu começo a ter uma cobrança tão grande que eu não tenho uma reação, tirar aquele peso, reagir, entender que vem sobre mim ideias, estratégias de agradecimento, que tudo está acontecendo para que eu venha amadurecer, para que venha fortalecer os músculos das minhas emoções, para que venha me fortalecer para que eu possa estender a mão para ajudar outras pessoas. É isso. Mas aí Ivaneide, eu exigia tanto da vida, eu cobrava, que a vida me devia isso. Como diz o Arthur, meu filho, tem que fazer reparações. E nós temos tanto, né? Nós temos tanto. Quando a gente olha para a realidade de Maria, olha para a nossa realidade hoje, nós temos tanto, nós temos muito. Então, eu parei de exigir muito da vida. Sei que eu preciso fazer o meu ordinário, eu tomo cuidado, eu vou para o meu lado de economizar, mas não me sinto injustiçada. Eu tenho aprendido com a Enilva que o meu Jesus Cristo, ele levou sobre si, ele se fez justiça. Então, naquilo no natural, que eu me sinto injustiçada, eu chamo por Jesus, mas eu não fico achando que a vida me deve, que eu preciso ser paga, tem que reparar algo. Vocês estão compreendendo essa ideia? Está claro? Pensa se Maria exigisse. Maria fala, tá bom, eu sou a mãe do rei, sou a mãe do rei. E ela começasse a falar, não, Jesus, a Sejane, boa noite, Sejane. Ó, Jesus, não é bem assim, não. Eu exijo uma vida melhor. Quem sou eu? Eu sou a mãe do seu filho. Ah, não, eu não mereço dormir nesse estábulo, não, não. Eu saí correndo com a malinha nas costas, passando fome, frio. Não, não aceito isso da vida, não aceito. Vocês estão compreendendo mais ou menos? Mais ou menos assim, eu estou parafraseando como se Maria estivesse falando isso. Eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Então, que venhamos aprender como Maria, ser feliz e exigir pouco da vida. Porque tudo que se diz a respeito de vida e piedade, Deus nos deu. Cabe a nós, seus bons disperseiros, né? Os bons mordomo, né? E gerenciar bem as nossas emoções, utilizar bem a nossa razão, nossa inteligência, e tudo vai fluir, vai vir na nossa mão, porque nós vamos ser corajosas e vamos agir, vamos levantar, ser produtivas, agir. A coragem da mãe do menino Jesus era surpreendente. Se precisasse dormir num curral, dormia. Respirando estrume fermentado, ela dormia. Se precisasse fazer as malas com urgência e mudar de região, ela fazia. Coragem. Esses últimos dias, Deus está cobrando muito. Agora vamos para o lado espiritual. Deus está cobrando muito uma posição de coragem, nós, como as mulheres do reino de Deus. Porque quando a nossa vida muda de ponta de como que falou? Quando a nossa vida muda do avesso, é assim, né? É assim que o autor falou? Ou de ponta, de cabeça para baixo, vamos dizer isso. A gente questiona, a gente tem um sentimento para baixo, é medo, tristeza, e passamos por um grande desafio, né, que vem a depressão, né? Em alguns não consegue se livrar. Se tinha dúvidas sobre um determinado ponto que precisasse questionar, Maria não foi omissa, ela questionou o anjo quando ela se encontrou com o anjo. Olha a inteligência, eu não canso de falar isso, ela questionou. Então, a intrepidez para questionar é o que Deus deseja que nós façamos. Atenção, frequentemente, pessoas que são... Olha, essa foi muito boa, porque há um tempo eu presenciei muito isso, de pessoas que tiveram a sua racionalidade esfacelada. Olha o que o autor traz sobre
a consciência, a inteligência, a sensatez de Maria, intrepidez para questionar. Esse foi um dos princípios. Atenção, frequentemente, pessoas que são sobressaltadas por imagens alucinatórias perdem os parâmetros da realidade, têm sua racionalidade esfacelada. Ela perde ela deixa de ser sensata, com base em fatos ou razões coerentes. Perde tudo. Maria não viveu um surto psicótico, não perdeu sua racionalidade. Ao contrário, aguçou-a. Agora aqui, cai quando a pessoa vai procurar uma seita, que vocês sabem que tem tanta denúncia aí, né? E Deus tocou muito ao meu coração. Tem muita denúncia, de não só de seita, vários outros segmentos. E as pessoas vão, assim, espiritualizando demais o sobrenatural e não permite a sua racionalidade ser aguçada naquele momento quando as coisas estão incoerentes. E nesse momento de tanta denúncia que nós já presenciamos, vocês sabem o que eu estou falando, né? De denúncia, de coisas que é muito ofensivo à sua integridade de ser humano e é ofensivo o que é espiritual. Naquele momento, Deus simplesmente quer que você pense o seguinte: mesmo que esteja acontecendo algo sobrenatural, diabólico, assim como nós sabemos que tem o divino, não perca a sua racionalidade. Aguce ela naquele momento. Não deixe a sua mente brincar com você, senão você vai sucumbir. E aqui mostra, olha a posição dessa mulher. A gente poderia falar, e falamos novamente, né? Que precisamos de mais Maria para esta época. Porque nós estamos vivendo uma época onde milhares de pessoas estão sendo levadas no engano quando elas veem o sobrenatural, que ele é dissimulado, sobrenatural maligno. E voltando para falar do lado positivo também, as pessoas perdem isso aqui, a racionalidade, que eu vi isso. Pessoas dentro do contexto religioso, né, no contexto cristão, que foi espiritualizando tanto que perderam a noção. Vocês já presenciaram pessoas assim? Agora nós não estamos falando de quem está em seita, em outras fés, pessoas no nosso âmbito mesmo, que esqueceram de aguçar a sua inteligência, a sua racionalidade. Vocês lembram disso? Já está para terminar? Eu acho que eu vou terminar amanhã, que tem muita coisa a respeito desse segundo princípio. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tá tudo bem? Vocês estão concordando? Se vocês não concordam, vocês têm considerações para colocar também. Fique à vontade. Aqui o autor fala aqui, ó, vou deixar vocês falar, fala assim, as imagens que lhe sobrevieram não bloquearam a sua inteligência. Uau! Eu gosto disso. E os acontecimentos era de tirar o fôlego, deixar ela atônita, espantada. Ela reagiu com lucidez. E quando eu encerro aqui, vou deixar vocês falar. Lê a Bíblia. A história dos heróis. Eles estavam bem lúcidos, não estavam? Eles estavam lúcidos. No sobrenatural ali, de Deus. Então é isso que o Senhor deseja falar com a gente. Que a gente venha prestar atenção na nossa inteligência, na nossa lucidez. Porque as pessoas vão levando nesse caminhar da espiritualidade, é graça. Nós não estamos falando que você não vai ser envolvido no sobrenatural, no mover do Espírito Santo. Ah, mas você está falando... Nós estamos falando que o Senhor quer sim que a sua inteligência seja somada com o mover do Deus Espírito Santo, mas você não perca a sua lucidez e não banalize a sua inteligência. Eu fecho aqui e quero que vocês deixem alguma consideração quando nós estamos falando sobre natural e da lucidez. O que você pode agregar nisso agora? E amanhã eu tento terminar. Se não ficou gravado, amanhã talvez a Márcia grave, né? Mas depois eu vou mandando para vocês como áudio também. Vou até marcar aqui aonde a gente parou. Nós estamos falando de lucidez. O que vocês desejam agregar? Pode falar, por favor. Vocês falam que eu vou ali beber água já para a gente encerrar. Tá.
Eu fico observando, assim, os tempos que a gente está vivendo, que devemos, essa lucidez, ela deve ser usada cada vez mais, essa inteligência nos dias atuais, porque essa modernidade toda, né, essa cobrança toda que a sociedade faz, esse ativismo, é tudo imediato, é tudo eu quero, né? Então a gente tem que usar assim a nossa lucidez e ter a humildade de, de saber o que é coerente na nossa vida. Porque o mundo está sendo assim, a gente vai mexer na internet procurando uma coisa, se está lento, a gente já quer de imediato. Se a gente vai orar uma coisa a Deus, já quer que Deus responda de imediato. Então, assim, eu vejo muito a questão de eu preciso usar a minha inteligência, a minha lucidez para o que está acontecendo no mundo, o que o mundo está querendo transformar as nossas mentes. Eu fico Verdade, pensando muito nisso, tá? verdade. E tem coisas que eu reajo que na minha lucidez, com a minha inteligência, tem a vivência, né? E algumas coisas que a gente já leu, já estudou junto, depois mais para frente o material encerra assim, que eu vejo na minha lucidez que não é bom. Eu não vou fazer isso, não vou aceitar isso, senão o diabo vai aproveitar a oportunidade e conveniência, vocês entenderam? Aí eu usei a minha lucidez, eu já vi que algumas coisas não deu certo, não é bom eu fazer de novo, porque isso pode ser ladrão, roubar a minha esperança, roubar a minha paz. O próprio anjo chegou em Maria. Então eu quero ser esta mulher disponível a Deus. Eu quero que, quando vir o sobrenatural, sim, falar comigo, falou assim: a paz está com você, tu és bendita, a minha presença é real na sua vida. Porque quando vocês vão olhar os heróis da Bíblia, eles negociavam com Deus. Você viu Abraão negociando? Quantos justos tivesse lá na Sodoma e Gomorra? Ele não foi lúcido falando com Deus e negociando? Pai, como assim, Deus? Se tiver 10, só vai destruir? Assim sucessivamente ele falava ali. E Gideão? E quantos homens usou a inteligência? E uma coisa tão engraçada que Maria, depois mais para frente, vocês vão entender. E a Márcia já tinha falado isso aqui no devocional. Quando Eva conversou com a cobra, ela já era acostumada com o sobrenatural, ela não espantou. Então, quando a gente busca essa inteligência, essa lucidez, quando o sobrenatural acontece, e isso é sustentado pela palavra de Deus, pela nossa unidade com Cristo, você sabe diferenciar isso. Em momento algum você vai subjugar a sua inteligência e a sua lucidez. Mas o Senhor também está exigindo essa posição. Nós estamos usando a nossa inteligência, mas que nós venhamos ter intimidade também com esse sobrenatural. Porque se eu usar muito a minha inteligência e desprezar a espiritualidade, como que eu vou ser como Maria? Porque a Maria ela já confiava que aquilo ali era normal dos anjos, né? Na história, todos os anjos descia, conversava com o povo judeu, né? Então não era de falar, isso nunca aconteceu. Então, nós estamos caminhando para uma igreja que temos que ter essa intimidade das falsas doutrinas não nos enganar também, nos enganar com um sobrenatural negativo também. Estou repetindo também, porque já me falaram que tem algumas coisas que são muito induzidas, né? Então, por isso que o Senhor está chamando para que venhamos exercitar a nossa inteligência, mas não desprezando esse buscar e sentir o sobrenatural de Deus. Pode falar, meninas, se quiserem somar. Vocês estão muito caladinhos, eu fico preocupada, viu? Eu fico tão Boa noite, preocupada. paz. Me deixa com medo, viu? Ah, é que tem uns cachorrinhos que é barulhento. Agora que eles claram a boca. Eu vejo também muito, assim, no âmbito religioso, a questão do negócio. Leva muito para a parte do negócio, eu vou faturar, e a questão de ser famoso. Porque teve um caso aí uns meses atrás, né, que, tipo assim, eu fui acusado de certa coisa, foi detido, foi solto,
e aí alugou um ponto e continuou a liderar, né, pessoas. E, tipo assim, você vê o tanto de gente que acompanha, né? E aí você vê a questão do faturar e de ser, tipo assim, um famoso, né? E E será não se ele usar está inteligência, né? preocupado com aquelas pessoas que está indo buscar ali? E aquelas pessoas que estão buscando, será se realmente estão na sua sensatez de acompanhar uma pessoa que já foi acusada de algo? Eu Verdade. vejo muito isso. Aí quer culpar Deus porque ele seguiu um mau líder, quer culpar Deus que ele fez aliança ruim com o CPF dele, quer culpar Deus porque o negócio dele deu errado, ainda culpa Deus se sofre algum dano na sua integridade. Naquele o outro ser te reduz com a sua identidade, infringe, né? Vai infringir os seus direitos, não respeita limite. Essas coisas. Porque naquele livro A Mulher do Reino, que nós não terminamos, fala que muitas mulheres, não só mulheres, como homens, hoje, no contexto religioso, estão depositando a sua vida, reduzindo sua inteligência na mão de outras pessoas. Estão fazendo o seguinte: Deus, essa pessoa é melhor do que o Senhor. Gentilmente. Eu vou seguir ele, porque eu acho que tem a preguiça de pôr a sensatez, a racionalidade, a inteligência relacional para funcionar. Isso está certinho que você falou, Renata. É muito, é muito triste, porque nós estamos vivendo uma era de muita tecnologia, uma era que era para a gente estar com a nossa cabeça assim, assim, nossa, eles estão à frente do tempo. E não, nós estamos sendo enganados, porque estamos banalizando a nossa inteligência, reduzindo a nossa inteligência. Mas alguém deseja participar? Bem, então nós vamos orar para encerrar e que Deus possa falar conosco nas madrugadas, que Ele possa trazer sonho de revelação, que Ele possa multiplicar os nossos neurônios para que venhamos, sim, agir em toda a área da nossa vida com inteligência somada com a sabedoria que vem dele. É isso que eu desejo. E como eu tenho, assim, Deus tem me surpreendido. Como esses últimos meses, Deus falou tão grande comigo, eu vou encerrar com um testemunho aqui. Eu confiei tanto em alguém, e eu já fiz isso demais, mas eu falei, nossa, com 56 anos eu aprendi isso, ai que vergonha. Quantas vezes, bem inocente, bem sutil, eu fui me reduzindo. Aí, olha só, precisou de Deus falar comigo. Fala assim, você é inteligente, você é capaz. Por que você está depositando a confiança no outro, que o outro é inteligente, que o outro vai fazer, sendo que eu já te dei isso? A sua inteligência, a sua forma de produzir, o seu olhar crítico, o seu olhar cuidadoso, aleluia. Precisou dele falar. Aí entrou o espiritual. Porque não tava mais resolvendo feedback nem devolutivo das amigas e nem vamos falar, como que fala? Como que é? Esse povo que está lá top, do mentor. Não estava resolvendo nada. Aí então, só, peraí, Ivaneide, escuta só, minha filha, você é capaz, você é inteligente, olha o que você consegue fazer, como você tem habilidade para isso, e vai falando, eu falei, gente, nunca observei isso. Mas eu, com 56 anos, estava reduzindo a minha inteligência. Eu me reduzindo, e Deus, isso é ofensivo a Deus, porque Ele me fez um ser pensante. E eu achando que é o outro é capaz, eu vou agarrar na barra da saia do outro, que o outro vai fazer isso por mim, o outro vai fazer. E o Senhor falou assim: a bênção é para você é abençoada, você tem a paz, você tem os neurônios nessa parte de criatividade. E realmente, eu tenho uma inteligência para ser criativa, e a Juliana também pegou isso. O Arthur
Isso é nosso, você entendeu? E eu neutralizando o meu lado de racionalidade, de produzir, de ser criativa, achando que isso é no outro, é o outro que tem que fazer. Amém? Então, em momento de confissão, de falta É porque 4 anos para quando a fazer gente passa 60. por situações contrárias, a gente não vê solução, a gente paralisa naquilo que Deus tem para nós. Assim, cada um vem com um dom, né? Algo que Deus já deu para a gente. Só que a gente, independer do outro, a gente se paralisa em si mesmo e não Isso enxerga, né? mesmo. Meninas, eu toda a vida achava que eu era burra, que eu não tinha capacidade de entender de matemática, de raciocínio lógico. E o último concurso eu tirei uma nota boa em raciocínio lógico. Eu falei, meu Deus. Mas às vezes Deus precisa sim chegar em nós, dar uma boa sacudida e falar: você é um ser pensante e inteligente. Só se esforce mais, discipline mais. Eu, eu fiquei assim, Guarda, mãe do céu, a senhora conseguiu responder essas duas perguntas? Então eu estou aqui aprendendo, mas eu não quero que vocês levem esse estudo como Maria não foi poupada, mas ela foi inteligente, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, é o que Deus está nos chamando. Que nós sejamos, sim, as leoas, vocês lembram? Vai depois no finalzinho, vai ser. Deus está falando, E ela foi levante como muito leoa. humilde, né? Humildade. E você pode ver que essa humildade, ela vem também agregada com a inteligência, a humildade, mulher humilde, mulher à frente do tempo dela, mulher que já detinha, né? Não falava. Você vê, o apóstolo Paulo nem tinha escrevido e ela já detinha a unção antes de gerar o Redentor, já era uma mulher de questionar. Eu falo que essa daí é as atrevidas nas trevas. Espera aí, eu quero falar. Meninas, vou encerrar, porque é tanta coisa para dizer, tanta coisa para falar que eu tenho aprendido, e eu não quero jamais que nós, como as rodas do deserto, sejamos neutralizada a nossa inteligência, que os falsos mestres, falsas situações venham nos conduzir para reduzir a nossa inteligência, a nossa capacidade. E também, e que pare com isso, de espiritualizar demais, né, os remanescentes, ou aquelas que você acha que ora mais, lê Bíblia mais. A gente tem isso nosso, isso é nosso mesmo. Não estou acusando ninguém, não. Que a gente pare. Vamos olhar para a pessoa como ser inteligente, vamos trocar outros assuntos com aquelas pessoas. Se nós tivermos a oportunidade de levar o currículo dessa pessoa para outros lugares, ou a oportunidade de desenvolver ela como profissional, vamos fazer isso. Vamos parar de olhar para a pessoa e achar que ela vai orar por mim. Aí vem a mulher de Deus, aí vem a mulher do reteté. Vamos olhar para aquela pessoa, vamos ser pensante e que precisa ser desenvolvida as suas habilidades profissionais, sua criatividade, para se destacar aqui nessa sociedade também. Beijão. Essas Vamos orar? pessoas assim, têm um olhar como se a pessoa fosse um objeto. Tipo assim, eu só te Vamos. procuro quando eu preciso de algo. Verdade. Minha mãe viveu isso, né, gente? Os remanescentes viveu isso, foi muito triste. Eu vi isso, foi muito sofredor. Outras mulheres viveram, pastores, eu conheço pastores hoje que não tem nem aposentadoria, passa necessidade hoje, porque só olharam para eles como um objeto. Hoje eles não têm ninguém que valida e nem que vão lá sustentar eles, né? Eu conheço gente assim, porque naquela época era o me dá, usar, e agora eles envelheceram e esqueceram que eles iam ficar idosos, que não tinha nenhuma renda. Você entendeu? Então Deus está também pedindo que a gente quebre, quebre esse vício, né? Que alguns ainda contêm esses vícios aí de ficar idolatrando, dentro da igreja, idolatrando essas irmãs de oração, as profetas que têm revelação, e assim vai, que você já sabe que não precisa nem entrar muito em detalhe, né? Meninas, então vamos orar para encerrar? Tá tudo bem? Quem pode orar por nós, nos abençoando e pedindo Deus que derrame muito, muito, muita graça sobre nós para que venhamos ter essa disposição para estar na presença dele, para aprender mais, mais. E quando terminar essa série Mulheres do Reino, vamos trazer mais assuntos que vai forçar a nossa inteligência? Vamos trazer uns livros bem diferentes, tá bom? Para chegar a cabeça ficar dando umas dorzinhas. Pode encerrar aí. Quem desejar fazer oração para nos abençoar, fique à vontade. Eu vou orar.
E queria agradecer a cada uma de vocês que estão aqui, né? De me ter mandado as felicitações do meu aniversário ontem. Sim, me senti muito querida, muito amada e saiba que é um privilégio caminhar com vocês. Já tem uns aninhos, né, que a gente está nessa jornada juntas. E saiba que cada uma mora aqui no meu coração, apesar da distância, eu vejo uma remanente, mas saiba que cada uma mora no meu coração. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado por este dia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com o seu amor, com o seu cuidado. Abençoa aquelas que estão aqui, Pai, aquelas que não conseguiram entrar. O Senhor conhece o desejo do coração de cada uma de estar aqui, mas às vezes não podem. Que o Senhor venha de encontro com elas. E eu peço hoje, Pai, que o Senhor venha nos trazer lucidez, sensatez, que conhecemos a Tua palavra, Pai, que não sejamos Sim. enganadas por falsos profetas, por aquilo que só os nossos olhos vê, mas que a Sim, alma tenta ser enganosa, Pai. sim, Que o Senhor venha trazer lucidez a cada uma que está aqui, Traga, e Senhor. Pai também que tenhamos sabedoria como Maria, que sejamos humildes em nossas Jesus. ações, em te Amém, buscar. verdade. Às vezes passamos por aflições, Pai, que pensamos que não tem solução, mas que o Senhor venha trazer paz. Que a Sim, gente tenha a certeza que o Senhor sempre está conosco, aonde a gente estiver, nos nossos projetos, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso casamento, e que o Senhor venha nos blindar de todo mal, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor também, Pai, Sim, venha Pai. proteger cada uma que está Em aqui, nome de que o Jesus, eu Senhor creio. venha abençoar a vida da irmã Neide, que tire o seu tempo, Pai, para trazer ensinamento que vem do alto a ela transmitir, Pai, a cada uma das mulheres que está aqui, que possamos não só absorver, mas praticar em nossas vidas, no dia a dia, que possamos ser mulheres, Pai, que o outro veja em nós, o amor de Cristo em nós, Pai. E obrigado, Pai, por esta comunhão, por essa mesa farta do Espírito Santo, Sim, da Jesus. palavra do Senhor. Obrigada. Obrigado e amém. Amém, amém. Obrigada, meninas. Ó, uma boa noite. Descanse, uma semana de bênção. E tem as montanhas aí. A Bíblia diz que as montanhas sempre existirão, mas o nosso Deus é especialista em abrir caminhos no centro da montanha. E nós vamos passar para o outro lado. Tá bom? Beijão. Até amanhã para quem desejar encontrar com a gente amanhã, cedinho. Tchau, meninas. Amém. Obrigada. Tchau. Obrigada.